Olá, nessa videoaula eu quero apresentar para você o Database Manager. Vamos abrir aqui, Sistema, Database Manager. Vamos aqui para o nosso cronograma. A introdução. O que é o Database Manager? O Database Manager é uma ferramenta de manipulação dos bancos de dados da Noturno Software, 100% integrado ao ERP, onde você pode ter acesso às suas bases de dados de todas as suas lojas diretamente do sistema, tá? Seja essas lojas dentro da rede física ou externo, porque o Database Manager ele é 100% conexões Stately REST. O que isso quer dizer? Que é uma conexão projetada para trabalhar sobre o web, aonde se cair a conexão você não perde as suas consultas. É uma forma muito flexível para você extrair, abstrair informações do banco de dados. Aqui dentro da nossa introdução nós temos aqui permissões. O que você precisa ter liberado no sistema para ter acesso ao Database Manager? Você precisa que aqui em cadastro de usuário você tenha permissões nas configurações do sistema, no módulo ou na ação relatório. Se relatório das configurações do sistema estiver habilitado para você, você terá acesso ao Database Manager. Aqui no Database Manager, ele vai listar do lado esquerdo para você uma árvore com todas as suas bases de dados, ou seja, todas as lojas. Se você tiver uma loja XYH, XYH vai estar aqui, olha. Para você estabelecer uma conexão, basta dar 2 cliques, ele vai estabelecer a conexão, olha, ficou aqui numa cor diferente. Clicando aqui na árvore, ele vai mostrar para você o próximo ponto que nós temos aqui, que é conhecendo a base de dados. Então aqui é disponibilizado para você aí, usuário, as tabelas, né? Você clicando em cima das tabelas, ele abre elas. Então aqui está disponível 200 tabelas para manipulação. Dentro dessas tabelas você clica, ele vai apresentar todos os campos daquela tabela. Então veja que você pode conhecer o banco de dados, ver quais são os campos que ali tem, tá? Aqui também ele disponibiliza umas visões. Essas visões são consultas pré-definidas, tá? Então você pode vir aqui também, expandir, ver o que aquela visão traz para você. Isso aqui é chamado de viewer no banco de dados. Então nós temos vários templates de consultas já pré-definidas. E você pode ter ideia aqui do que essa consulta está trazendo para você. Ó. Então aqui eu tenho uma consulta que já está me trazendo todas essas informações aqui, olha. Também nós temos aqui algumas funções pré-definidas, né? Funções, por exemplo, que geram o relatório de pedido, ou que gera o SPED, que gera o Sintegra, basicamente quase todas as funções que estão sendo utilizadas no sistema, está disponível aqui para você utilizá-las. Tá? Vamos aqui conhecendo aqui mais um pouco sobre o banco de dados. Para que você possa, por exemplo, verificar o que está dentro dessa tabela, você pode clicar com o botão direito, abrir como consulta. Ele vai abrir aqui, olha, o editor de script, já com um script pré-definido aqui, um select from aquela tabela. Então tá aqui as informações, ó. Então eu quero fazer uma consulta rapidinha, por exemplo, ver aqui minha lista de funcionários, ó. T funcionários, botão direito, abrir como consulta. Então tá aqui, ó, select from, tá aqui os meus funcionários aqui, olha. Tá? Bem, vamos avançando aqui. Criando consultas. Para que eu possa criar uma consulta, como nós vimos, eu posso já abrir uma tabela específica, ou eu posso clicar aqui nesse símbolo, ó, executar consultas SQL. Aqui dentro desse editor de SQL é onde você vai aí introduzir as suas consultas, os seus comandos SQL. Nessa videoaula eu não vou estar focando em relação a consultas SQL. Existem videoaulas aí onde nós procuramos capacitar, treinar
as pessoas para operarem ou abstrair informações do banco através de comandos SQL. Para efeito de teste, eu vou digitar aqui um pequeno script que nós vamos apresentar aqui essa ferramenta, tá? Select from, eu vou colocar aqui, olha, from T, underline, e ele já apresentou para mim aqui uma lista. O que é essa lista? Está dentro do meu próximo tópico, que é o autocompletar. Pensando no usuário que não conhece a nossa base de dados, foi desenvolvido dentro do Database Manager esses recursos de autocompletar. Então, se você observar, todos os nossos objetos, as tabelas e as views, ela começa com a primeira letra de V de views, de visão, e T de tabela, ou de table, né? Então, quando você colocar, por exemplo, T underline, ele já vai abrir para você um autocompletar, onde vai te ajudar aqui a buscar e a completar a tela, ou a janela. Por exemplo, ó, cliente, enter, ó, ele já digitou para você o resto. Também identifica ali, né, numa cor diferenciada, um verdinho, indicando que é uma tabela. Outro exemplo, por exemplo, aqui, olha, vamos usar exemplo aqui, ó. Entre o select e o from, se você sabe um pouquinho de SQL, você sabe que é onde você coloca os campos que você quer abstrair. Você pode pressionar a tecla Ctrl espaço para ele abrir para você o autocompletar. Eu vou digitar RA, olha lá, ó, razão. Então ele trouxe aqui para mim, ó, razão da tabela cliente. Eu tenho aqui outras coisas que começam com RA, que é do próprio Postgre. Então, olha só. Se eu quisesse, por exemplo, que viesse apenas as coisas que estão relacionadas a ter cliente, ou seja, os fields, os campos, é interessante que na frente das consultas você crie uma abreviação. Por exemplo, um C. Pode ser qualquer letra, CLI, CL, CLI, o que você quiser. Eu vou colocar simplesmente C. Agora, olha só, quando eu pressionar C, que é a abreviação, e o ponto de propriedade, veja que agora veio apenas as informações relacionadas à tabela de cliente, como você vê aqui, olha. Tá? Então, é interessante que nas suas consultas você use abreviações para que te ajude, porque talvez você não conheça o banco de dados. Apesar que aqui nós fizemos assim, olha, você pode abrir aqui a tabela de cliente, olha só, ter uma ideia de quais os campos e aqui do seu lado direito trabalhar a sua consulta visualizando os campos do lado esquerdo. Então nós procuramos o máximo fazer algo que te auxilie aí no desenvolvimento das suas consultas SQL, tá? Mas esse autocompletar aqui é incrível. Então vamos editar uma pequena macro, um pequeno comando. Fantasia as. Eu vou colocar aqui, por exemplo, vou colocar assim, tá? Razão as cliente. C.fantasia as apelido. Aí eu vou colocar aqui ser.cnpj as... vou deixar CNPJ mesmo, tá? Vou colocar aqui ser, vou colocar aqui um comandozinho, Ctrl / espaço, com a laser. Não vou explicar por enquanto o que é isso aqui, porque não estou em aula de SQL, tá? Celular, as fone. Beleza, aqui eu vou colocar aqui um lower, C e-mail, as e-mail. Beleza, agora eu vou colocar aqui, anexar a tabela de cidades, join T cidade, Ctrl / espaço, cidade, vou chamá-la de CD, abreviar cidade para CD. CD, olha lá, o ponto, já trouxe o autocompletar para mim. É igual a C ponto, ó, já trouxe o autocompletar para mim, ó. Order by C, ó, CD ponto, ó, cidade, C ponto, razão. Então eu fiz aqui um pequeno select rapidinho, não vou explicar esses comandos, mas interessante, tem videoaulas falando sobre isso, tá? Se você quer se aprofundar, eu te aconselho a estudar bancos de dados Postgre, porque nós usamos o banco de dados Postgre. Isso aqui não são comandos da Noturno Softwares, são comandos SQLs. Basicamente, todos os bancos de dados SQL, essa estrutura seria a mesma. Então, olha, eu vou rodar aqui o meu comando, pronto. Trouxemos aqui
Belezinha. Temos aqui um pequeno problema aqui, mas é fácil de resolver, que não apresentou o e-mail. Por quê? Porque eu estou usando fórmulas. Sempre quando eu fizer isso aqui e não apresentar a informação, eu tenho que falar aqui do que se trata aquele e-mail. Então eu vou fazer um que nós chamamos de typecast. Cast as vachar, tá? Não é aqui, não esquenta a cabeça com isso aqui. Ó, agora vamos ver, problema solucionado, ó. Porque agora o banco de dados está passando para o noturno que o e-mail é um tipo texto de 80 caracteres, tá? Então isso aí pode acontecer e você tem que aprender aí a fazer o que nós chamamos de typecast, mas não é a aula SQL, tá? Beleza, então, ó, rodamos aqui. O meu objetivo aqui agora era mostrar o Ctrl+ de espaço ou autocompletar para você. Então, a preocupação de muitos pode ser, poxa, eu não conheço o banco de dados. Olha, nós mostramos para você aqui na árvore todos os campos disponíveis. Nós temos os sistemas de autocompletar, que você pode pressionar Ctrl+ de espaço para lhe dar o autocompletar. E nós temos os sistemas de abreviaturas aqui, onde quando você coloca o ponto, ele apresenta para você. Se não apresentar, tipo aqui, olha, eu posso pressionar de novo Ctrl+ de espaço, que ele invoca novamente para mim o autocompletar. Beleza? Então já temos aqui a nossa primeira consultazinha de clientes. Vamos aqui para o próximo ponto, que é parâmetros. Vamos melhorar um pouquinho essa nossa consulta? Vamos imaginar que eu estou querendo trazer esses clientes, mas eu quero trazer apenas os clientes de uma determinada cidade, tá? E nesse caso, eu quero, por exemplo, colocar aqui uma cláusula chamada where. Vou colocar aqui uma cláusula where e vou, dentro desse meu where, eu vou colocar aqui, na verdade, eu vou colocar o seguinte: pessoas físicas ou pessoas jurídicas. Então, eu vou colocar o where c.tipo, seja, eu vou colocar aqui um like, que seja do tipo, eu vou colocar físico, estático, só para você ver, jurídica. Beleza, ó, vou rodar aqui. Então, tá aqui minha lista de clientes, que seja apenas pessoas jurídicas, tá? Mas vamos imaginar o seguinte, olha, eu queria trocar isso aqui. Eu queria que automaticamente o próprio usuário colocasse o tipo de pessoa que ele bem quiser. Então você pode usar a simbologia 2 pontos. Após o 2 pontos, você cria um parâmetro, o nome que você quiser. Por exemplo, eu vou colocar aqui de T-pessoa. Veja que eu coloquei aqui o nome T-pessoa. Poderia colocar, para ficar mais simples, tipo de pessoa. Então, agora em vez de estar algo fixo aqui, eu estou criando um parâmetro. Na hora que eu rodar, olha o legal, tipo de pessoa. Então, agora eu posso colocar, por exemplo, física. Física. Confirmar, apenas as pessoas que sejam física. Tá? Só para ficar mais bonitinho, end c.id do cliente diferente de 1. E é o cliente consumidor. Vamos rodar novamente. Vamos ver aqui. Física. Confirmei. Tá lá, olha. Tá? Tá aqui. Os meus parâmetros executados dinamicamente. Por exemplo, eu quero todos. Eu poderia colocar o porcentagem. Foi por isso que eu usei o like. Tá? Porque o like, ele me permite usar o porcentagem. O igual não me permitiria, tá? Então, sempre quando eu quero tratar textos, é uma dica minha, eu sempre uso o like em vez do igual, tá? Ele é mais dinâmico, o like. Beleza, então, é isso que é a questão de parâmetros, tá? Vamos imaginar aqui, eu quero trazer aqui pessoas físicas que tenham um limite maior do que x. End.c.limite maior ou igual. Aí eu vou colocar crédito. Veja que eu coloquei aqui o crédito do cliente. Tá? Então, não precisa ser o parâmetro
igual ao nome. É o que você quiser, é o que vai ser apresentado para a pessoa. Vou rodar ele, olha lá, ó, tipo e crédito. Então, para mim rodar essa minha consulta, eu vou precisar desses dois parâmetros aqui. Tá? Ótimo, então eu vou fechar aqui. E assim nós já vimos aqui então a questão de parâmetros. Filtrando uma consulta. Vamos ver aqui o que é isso? Eu vou pedir para rodar aqui. Vou colocar aqui um like e vou colocar aqui um 0. Tá? Então, todos com créditos maiores. Ó. Então, trouxe aqui para mim todos esses clientes aqui. Imagina que você está aqui fazendo uma consulta e você quer filtrar esse resultado. Você não quer colocar uma cláusula weight. Por algum motivo você olhou aqui e aí você, poxa vida, eu gostaria de trazer aqui uma informação. Deixa eu só melhorar aqui. Eu vou colocar aqui cd.cidade para ficar mais dinâmico aqui, tá? Então, deixa eu colocar aqui todos 0. Pronto, ó. Eu fiz aqui minha consulta e vamos imaginar o seguinte, olha, eu fiz aqui minha consulta e eu gostaria de filtrar aqui todos os clientes apenas de Parauapebas. Glenn, eu poderia colocar uma cláusula weight? Mas a minha consulta eu quero isso aqui. Só que para satisfazer uma necessidade minha urgente, é que eu quero ver aqui nesse resultado um filtro. Então, ó, você clica aqui em filtro, você pode vir marcar as colunas que você quer. Por exemplo, eu quero a cidade que seja igual, tem várias opções. Inclusive, você pode adicionar várias outras condições aqui, ó, de i ou. Tá? Você pode personalizar esses filtros. Eu quero todos que seja de Boa Vista. Pedir para filtrar. Tá aqui, olha. Veja que aqui nós temos, ó, registro 1 de 4. Então, quando tem assim, olha, é porque está filtrado. Esse resultado trouxe 4 registros, só que eu estou vendo apenas um porque tem filtro aplicado aqui. Inclusive, eu posso vir aqui, ó, e limpar aquele filtro, ó. Tá? Então, use filtros para filtrar resultados de consultas. Vamos avançando. Exportando consulta. Nós temos várias opções para exportar. Nós temos a primeira que é para Excel. Então você teve aqui, rodou a sua consulta, você pode vir ao botão direito, exportar para Excel. Ele vai fazer a exportação, já aqui, né, no modelozinho bacaninha, bonitinho, já com os filtros aplicados, tá? Beleza. Outra possibilidade que nós temos de exportar são scripts. Então isso aqui é muito legal. Imagina que você montou aqui essa consulta. Talvez você fez uma consulta para fornecer, vamos dizer assim, para um pessoal do website, alguma coisa. Você precisou passar essa lista e para que eles possam fazer a inserção desses dados em um outro banco de dados. Então vamos exportar isso aqui. Ó, você vem aqui, ó, exportar dados para script. Você vai escolher o destino onde você quer salvar esses scripts. Eu vou colocar, já até tinha aqui, mas eu vou colocar aqui, por exemplo, clientes. Deixa eu colocar, clientes, insert, pronto. O nome da tabela que vai receber o insert, você pode colocar o que você quiser. Vou chamar aqui, por exemplo, clientes. Tá? Não necessariamente precisa ser o nome da tabela do noturno. Qualquer tabela. Eu posso exportar como insert ou como update. Quem vai ser o campo-chave? Por exemplo, no meu caso aqui, o meu campo-chave eu vou adotá-lo como CNPJ. Eu quero exportar todas essas informações aqui. Ó. Eu poderia desmarcar uma aqui que eu não quero importar, que é o insert. Vou exportar, ó. Quero abrir? Sim. Já vou abrir ele aqui, olha. Olha o legal, ó. Insert into clientes, que é o nome da tabela que eu trouxe. Todos os campos e com seus respectivos valores já aqui, ó, predefinidos, ó. Muito legal isso aqui. Eu vou vir aqui novamente. Vou fazer uma outra exportação. Vou pegar aqui o meu cliente, só que eu vou colocar aqui os meus clientes update, tá? Vou tirar aqui, em vez do cliente, eu vou usar como CNPJ. E aqui eu vou colocar clientes novamente aqui. Clientes. Pronto, eu vou pedir para exportar, quero abrir. Ó,
eu pedi para exportar ela como insert, né? Deixa eu voltar lá. Eu esqueci de trocar aqui. Deixa eu marcar aqui. Clientes, CNPJ, update. Eu esqueci de marcar aqui o update. Eu marquei como insert. Exportar, sim. Olha só. Ao invés agora de termos o comando insert, foi criado uma exportação com o comando update. Lá no final, se você for observar, o EIRE é o CNPJ do cliente, que poderia ser qualquer campo. Então veja que esse Database Manager, ele é muito dinâmico. Se você entrar lá na pastinha que nós criamos, scripts, ó, cliente insert está lá salvo, ó, tá? Salvou tudo bonitinho. E clientes update está lá também salvo. Só no ponto de chegar aí e rodar aí em outra base ou na mesma base, se você quiser. Tá? Bem, vamos para cá. Nós também temos a opção de exportar comandos. Como que seria isso? No caso dos comandos, imagina que eu queira exportar um insert e um update, não de todos esses dados, mas apenas desse dado específico. Nesse caso, eu clico com o botão direito no grid e eu tenho a possibilidade de copiar como insert e copiar como update. Por que essas duas opções não estão habilitadas? É porque essas duas opções só ficam habilitadas quando você está fazendo consultas nativas sem que tenha resultado de mais tabelas. Porque para mim copiar um insert e um update, nesse caso aqui, ele não vai requisitar o nome da tabela, ele vai ter que usar a tabela principal. Então, vamos dar o exemplo aqui. Por exemplo, eu vou abrir uma outra tela e vou colocar assim, por exemplo, ó, select ID da marca e descrição, fronte marca. Beleza, opa, marca. Tá. Então, trouxe aqui, olha, opa, está selecionado. Trouxe aqui a minha lista de marcas. Eu quero copiar isso aqui como comando. Ó. Botão direito, ó, agora habilitou. Por quê? Porque o meu select está tratando apenas uma tabela. Então, o comando update, o insert, será para a tabela. Então, ó, botão direito, copiar como insert. Vou colar aqui para você ver, olha lá, ó, insert into T marca, pegou o ID, ó, que são os campos, e trouxe para cá, ó. Botão direito, copiar como update. Olha só aqui. Então, ó, trouxe aqui agora o comando update. Tá? Então, essa é a diferença aqui desse botão exportar em cima, que é em lote, e desse individual. Vamos para frente. Comandos de edição. Tá. Dentro desses comandos de edição aqui, eu quero ressaltar aqui algumas coisinhas que parece ser básica, mas que é muito interessante. Por exemplo, eu vou pegar aqui, vou copiar, ó, já o primeiro aqui, copiar, vou abrir uma outra aba, ele trabalha com abas, né? Vou colar ela aqui, ó, e aqui eu quero fazer uma consulta para fornecedores. Por isso que eu deixei aqui cliente, cliente. Então, o que eu vou fazer? Vou usar aqui, ó, o substituir, que é muito legal, substituir cliente por fornecedor. Pronto, ó. Substitui tudo, troquei. Eu vou trocar aqui, por exemplo, o C ponto por F ponto. Substituir tudo. Troquei aqui só o F. Ó. Pronto, acabei de usar os comandos de substituição aqui para mim fazer uma modelagem do mesmo relatório. Vou até tirar agora essa opção aqui do end, vou deixar só até aqui. Pronto, ó. Só até aqui, essa vai ser a pequena diferença. Para fornecedor, todos os meus fornecedores, consulta funcionando 100%. Então, você vai contar com esses mecanismos de localizar e de substituição. Outra coisa muito legal aqui é essa opção aqui de marcador. Para você criar um marcador, você usa os atalhos Ctrl mais Shift e o número, tá? Mais número de 1 a 9, tá? De 1 a 9. Deixa eu fazer aqui um comentário. Inclusive, comentário é assim que você faz, tá? Ó.
abre e fecha esses bichinhos aqui, olha. Esse comentário, você roda o comando e eles não vai ter influência no código, tá? Beleza, então, ó, para você criar o marcador, é isso aqui, ó. Vou até colocar aqui o texto aqui. Criar marcadores, tá? Então, para criar marcador, você usa esse comando Ctrl+Shift mais número de 1 a 9. Eu mesmo, quando estou programando, desenvolvendo consultas SQL, eu uso muito esses mecanismos de marcador. Por exemplo, eu gosto de colocar assim, ó, vou criar um marcador lá na cabeça, no 1, ó, Ctrl+Shift 1. Vou colocar no front, Ctrl+Shift 2. Vou colocar, por exemplo, no where, Ctrl+Shift 3 e no order by, Ctrl+Shift 4. Imagina que aí eu estou desenvolvendo aqui o meu código, estou programando. Eu quero ir lá para cima para o front. Então agora eu pressiono Ctrl 2. Quando eu pressionar o Ctrl 2, ó, o cursor pulou lá para cima. Ó. Aí eu quero ir para cima, lá para o where, Ctrl 3, Ctrl 1, Ctrl 2, Ctrl 3. Para remover os marcadores, a mesma coisa. Ó. Ctrl+Shift 1 removeu, Ctrl+Shift 2 removeu, Ctrl+Shift 3 removeu. Então, esses marcadores, eles são ótimos, tá? Para te ajudar aí. E você tem várias outras opções. Você tem a opção de ir para uma linha específica, por exemplo, quero ir para a linha de número 10. Você tem aí, né, a opção de copiar, que é o normal, colar, selecionar tudo, limpar o editor, tá? Então, fique à vontade aqui. Já aproveitando também sobre a questão de edição, os atalhos dentro do Database Manager, geralmente eles começam com Ctrl mais Alt e a letra. Porque, por exemplo, o Ctrl+C no noturno já é o copiar o cliente. Então, por exemplo, eu quero copiar Ctrl+Alt+C. Tá? Geralmente é o atalho que você já conhece, só que é agregado do Alt. Então, aqui dentro do botão direito, temos quase todos os recursos e os seus atalhos na frente. Ok? Vamos aqui. Vamos agora para um recurso super interessante, que é a base aqui, que é criar macro. O que seriam essas macros? Essas macros, elas são funcionalidades ou relatórios que você pode agregar em qualquer tela do sistema. Então, imagina aqui, olha, que nós temos aqui esses dois relatórios, e aí nós agora vamos querer transformar isso aqui em consultas do sistema. Como é que eu faço isso aqui? Deixa eu tirar esse comentáriozinho para ficar melhor. Beleza, como é que eu faço para criar uma macro? Você monta o seu select, você roda ele, tem que pedir para rodar, tá? Pode só confirmar aqui. Você roda ele. Depois que você rodar, ele vai habilitar esse botãozinho aqui, olha. Criar macro. Você clica em cima da macro e ele vai abrir o editor de macro para você. E aí é onde nós vamos começar aqui, ó, criando a macro. Dentro dessa criação da macro, então, que fique claro o seguinte, ó. Para criar a macro, você roda ela, que vai habilitar esse botãozinho para você criar a macro. Aí é que você pode fazer aqui a inserção dos códigos. Ó, mexeu no código, desabilitou. Roda a macro e ele vem aqui, olha. Não precisa ter resultado aqui não, desde que o sistema rode a macro para ele entender que a macro está funcionando. Aí aqui então, ó, eu venho no botão criar macro e ele vem para o editor, que nós vamos ver aqui agora definindo as configurações. A primeira coisa que a macro vai te pedir é um cabeçalho. Esse cabeçalho aqui, vou recortar isso aqui. Esse cabeçalho é o que vai aparecer lá em cima, na impressão dos relatórios. Ele pode ser fixo, por exemplo, que eu quero aqui, né? Autopeças Duarte. Beleza, CNPJ, aí você pode colocar telefone, você pode construir o cabeçalho do jeito que você quiser, tá? O que você colocar aqui vai ser o cabeçalho lá na impressão. Mas você também pode pegar aqui dentro do editor e colocar comandos SQL, ó, select, from, t, as mesmas regras que nós vimos lá atrás. É isso que o sistema te sugere
Quando você abre, ele te dá um select aqui, que ele está falando, olha, eu vou usar esse comando para preencher lá em cima, olha só legal, ó, a razão, o CNPJ e o e-mail. Então você pode usar dentro do cabeçalho comandos SQL. A minha dica é o seguinte, fez um cabeçalho, clica com o botão direito e consulta o cabeçalho para ver se está certo, ó, não deu erro. Se tivesse erros, por exemplo, e-mails, ó, consulta, ó, deu erro. Opa, o meu cabeçalho, o select do meu cabeçalho está errado. Então, corrija, preencher o cabeçalho, botão direito, consultar. Ó. Bacana, tá certinho. Título. Esses títulos é muito interessante aqui. E tomaram cuidado com ele, que é o nosso próximo passo aqui, ó, de títulos. Os títulos são os identificadores dos relatórios. Se você colocar títulos repetido, a sua macro atual vai subscrever a que está lá. Então, tome muito cuidado para não repetir títulos, porque você pode subscrever uma macro, tá? Então, olha, eu vou colocar aqui agenda de clientes. Pronto. Vou colocar aqui, eu vou colocar, em vez de agenda, eu vou colocar aqui contatos. Vou colocar aqui clientes, contatos. Pronto, ó, clientes, underline, contatos. Vai ser o título dessa minha macro, desse meu relatório. Formulários. Formulários são as telas nas quais vai estar disponível essa macro. No caso aqui, por exemplo, eu vou disponibilizá-la, só para você ver o tanto que isso é legal, na tela de cliente, vou disponibilizá-la na tela de venda, na tela de ordem de serviço, orçamento de serviço e orçamento. Pronto. Parâmetros. Olha o legal, os parâmetros são aqueles parâmetros que eu defini na minha consulta. Lembra que a minha consulta eu criei um parâmetro tipo de pessoa e um parâmetro chamado critérios, créditos, aliás. Beleza. Então aqui dentro de parâmetros eu vou ter que definir o tipo do parâmetro e, se eu quiser, o valor daquele parâmetro. Então, por exemplo, ó, tipo de pessoa. Tipo de pessoa seria muito interessante que a nossa macro já desse para o camarada os tipos que o sistema aceita, para evitar erros. Então, ó, eu vou colocar que o tipo de pessoa é do tipo list, tá? Que aqui, ó, eu tenho aqui o parâmetro, eu tenho valores fixos, valores em listas e valores em consultas. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui que tipo de pessoas é do tipo lista. Beleza, e qual é a lista? Ó, ele habilitou aqui embaixo para mim. Eu vou colocar aqui, eu tenho as possibilidades de todos, eu tenho a possibilidade física e jurídica. Então, ó, na hora que o camarada for executar o relatório, o tipo de pessoa vai sugerir para ele todos, física ou jurídica. E eu poderia colocar quantas opções fossem necessárias. Crédito. O tipo crédito, ele é do tipo currency, que é valores. Então, eu tenho inteiro, valores inteiros, textos fixos, valores, datas e data time. Então, eu vou colocar, por exemplo, currency, tá? Valor que eu vou deixar o valor sugerido de 0. Uma observação. Se o parâmetro fosse do tipo data, do data time, data, eu tenho várias opções para datas. Tá? Então, eu posso pegar a data atual, a hora atual, time atual, o primeiro dia do mês, o último dia do mês, o início do movimento. Tem várias opções aqui para já ir predefinido para o usuário. Daqui a pouco a gente pode criar algo desse jeito. Então, ó, de lista e de datas. Fórmulas. Eu posso aplicar fórmulas nos campos aqui que vai sair no relatório lá embaixo. Por exemplo, eu vou colocar aqui e pedir para contar, mas eu tenho média, máximo, mínimo, somar. Eu quero que ele conte o número de clientes. Eu não tenho soma nem máximo nem mínimo, porque eu não tenho campos com valores numéricos aqui, ó. E vou pedir aqui, por exemplo, para criar. Pedir para criar, pronto. Eu vou agora, ó, depois que eu crio, já criou a macro? Não, eu vou pedir para salvar ela. Ó. Salvei, pronto. Ó. Inclusive já habilitou a lixeirinha de excluir a macro. Quando eu cliquei em salvar,
Lembra que eu pedi para ele ficar em clientes, vendas, orçamentos? Eu vou aqui em clientes, relatórios, macros. Olha só, clientes, contato. Então, ó, executar. Olha legal, clientes, contatos, eu até marquei do tipo errado que eu vou já corrigir. Clientes, contatos, ele tem o tipo de pessoa e o crédito, que no caso o crédito já me deu, todos físico e jurídico. Eu vou fazer, que foi ótimo eu errar ali, não foi proposital, eu vou até fechar isso aqui, vou deixar isso aqui em aberto, eu vou abrir uma outra tela, eu quero corrigir uma macro que eu fiz. Tá, eu venho aqui, ó, nesse botãozinho, carregar macro, que eu já estou até antecipando aqui, que é o alterar, tá? Vou selecionar a macro que eu tenho predefinido, por exemplo, a minha macro aqui é clientes contato, vou pedir para carregar, ó. Ele devolve ela para cá. Eu peço para executar, ok? E entro novamente na macro. Ela já vem toda predefinida, olha só, toda montadinha. O que eu quero corrigir é aqui que eu coloquei errado sem querer. Então, ó, eu posso corrigir a minha macro, criá-la e salvar novamente. Pronto, eu vou até fechar aqui, ó. Clientes, relatórios, macros. Clientes, contato, ó, executar, agora ficou bonitinho, ó. Então, eu quero todos os meus clientes com crédito maior do que 0. Opa, aqui eu vou colocar o 0 aqui. Opa, cadê o 0 aqui? Deixa eu colocar aqui. Vai ter que botar um valor aqui, maior do que 1. Que o 0 é neutro, né? Ele não aceita. Então, olha, tá aqui o meu resultado, ó. Vou pedir aqui para visualizar meu relatóriozinho montado, contando o número de cliente, tudo bonitinho. Veja que nós construímos os nossos relatórios aqui, bastante ter conhecimento de SQL. Incrível isso aqui no sistema, ó. Vou lá em venda, relatórios, macros, está disponível também lá, porque eu falei que eu queria disponível aqui, tá? Deixa eu colocar aqui o numeral 1 para ele passar aqui. Pronto, ó. Então, nós temos aqui essa opção de macros e tipos de parâmetro. Eu quero mostrar um tipo de parâmetro aqui, onde eu vou utilizar uma consulta. Então, eu vou abrir aqui uma outra consulta. Por exemplo, eu vou colocar aqui, ó, Select Frontier Produtos, vou chamar de P, né? Eu quero fazer aqui uma consulta rapidinha, por exemplo, trazendo aqui para mim o per.descrição do produto, o per.preço de venda, as vendas, vou chamar aqui o per.custo básico, vou chamar de AS custo, beleza, e o per.estoque. Tá ótimo. Então, para mim, eu estou querendo saber essas informações básicas. E aqui eu vou trazer um join de marca m on m.id da marca é igual a p.id da marca. Ok. O where. E aí eu quero dar a possibilidade da pessoa selecionar a marca. Então, vamos colocar aqui em cima para ficar bonitinho. m.descrição as marcas. Pronto. E eu quero dar a opção da pessoa selecionar a marca que ele quer. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, meme.descrição like. Não vou colocar o igual, porque a pessoa pode usar o todos, se quiser todo mundo. Aí teria que ser o like. Like e 2 pontos marca. Veja que o 2 pontos é um parâmetro. Beleza. And, por exemplo, per.estoque maior do que 0. Ok. Então, eu estou querendo trazer uma lista dos meus produtos, onde eu veja, deixa eu ordenar aqui, order by p.descrição. Onde eu vejo a descrição do produto, o preço de venda, o custo, o estoque e a marca. Só isso que eu quero. Vou rodar ele aqui, ó lá, marca. Vamos testar todos, né? Porcentagem aqui. Aqui tem que ser o porcentagem, tá? Deixa eu ver aqui o que está errado. Ó, tá faltando aqui a vírgula. Beleza. Ó, funcionou 100%. Todos os meus aqui da marca Maile. Vamos ver aqui. Maile. Funcionando 100%. Vamos transformar isso aqui numa macro. Rodamos.
Vamos criar a macro. Vou deixar esse padrão. Título, né? Custo de produtos. É o título do meu relatório. Por marca. Vou colocar aqui, ó. Custo de produtos por marcas. Beleza. Formulário. Aonde isso vai estar disponível? Ele vai estar disponível para mim na tela de produto. Somente aqui. Parâmetros. Ó, eu tenho apenas o parâmetro marca. Então, meu parâmetro marca, eu quero ele do tipo query, que é consulta, traduzindo. Por que eu quero uma query? Eu não sei quais são as marcas que eu tenho. Então, o que eu quero colocar? Eu quero colocar ali a lista de todas as minhas marcas que tiver dinamicamente. Então, o que eu vou fazer? Olha o massa aqui. Olha. Select, descrição, front, marca. Tá? Ó, order by, descrição. O que eu estou falando para o sistema? Sistema, essa minha macro, o parâmetro marca, vai mostrar a lista de todas as minhas marcas. E as minhas marcas eu vou pegá-las de forma automática. Legal isso aqui, né? Então, ó, vou pedir aqui, ó, fórmulas. Agora eu tenho um monte de campos aqui, ó. Eu vou colocar aqui para contar. Eu vou colocar aqui o preço de venda. Eu vou colocar o máximo. O custo eu vou pedir para somar, tá? Vou pedir para somar. E o estoque eu vou pedir para pegar o mínimo, o menor, tá? Então, eu vou aplicar essas fórmulas aqui, olha. Vou pedir para criar a macro. Vou salvar a macro. Pronto. Se eu for lá agora em estoque, produto, dentro de relatórios, eu já vou ter lá, ó, a minha macro custo de produto por marca. Quando eu pedir para rodar elas, olha só o interessante, ó. Bosch, Cofap, Diversos, Fran, Lubrax, Maile, Nakata e Tecfil. Essas marcas preencheram de formas dinâmicas, tá? Uma coisa também interessante que nós poderíamos usar aqui dentro era o seguinte, ó. Deixa eu pegar aqui, voltar lá na criar a minha macro, parâmetros. Eu quero o todos lá dentro. Então, eu poderia colocar assim, ó, todos. Beleza, ó. E aqui dentro, colocar um ponto e vírgula e o meu select. Vou pedir para criar, salvo ela, tá, o produtos, macro, e aqui dentro vou pedir para executar, ó, todos, olha lá, olha bonitinho, ó, todos, Bosch, Cofap, Diversos, porque talvez ele não quer nenhuma dessas, ele quer todas elas, então tá lá todas. Se ele quisesse, por exemplo, uma específica, estaria lá a específica que ele quer, ó, que nesse caso não tem, tá, com o estoque zerado, né? Então, ó, deixa eu vir aqui, executar. Deixa eu pegar aqui, por exemplo, Maile. Olha lá, eu trouxe a Maile. Maile tem produto no estoque lá, ó. Tá? Então, é assim que nós trabalhamos com parâmetros dinâmicos e também vimos aqui fórmula. Vamos ver o resultado da fórmula dentro da macro, que nós vamos ver aqui, ó. Macro, ok, vou deixar todos. Vou arrumar aqui mais bonitinho um pouquinho. Pronto. Vou pedir para visualizar, para a gente ter uma ideia aqui, olha. Ó, o custo somou aqui, né? Tá cortando, então deixa eu colocar ele aqui em paisagem. Ainda está cortando aqui o estoque e o venda. Pronto. Agora que deu. Ó, somou. Aqui, deixa eu ver, voltar bem aqui na minha macro. Criar minha macro. Fórmulas. Esse daqui tá, o preço de venda é o máximo. O máximo. E a soma aqui, que tá o custos. Ok. Tá, filtros. Deixa eu salvar isso aqui, pronto. Os filtros aqui é a mesma coisa que nós vimos aqui superior. Pode ser que muitas das vezes quando você vai criar as suas macros,
Por exemplo, talvez aqui você não queira ou não teve como fazer um where aqui filtrando tudo que você quer. E você precisa aplicar um filtro depois que a consulta for feita. Isso nós resolvemos através do recurso chamado macro aqui, filtros. Por exemplo, eu quero que essa soma seja o seguinte, ó. Eu vou dar um exemplo bem aqui. Eu quero que apenas quando a vendas vezes o estoque for maior do que 10. Tá? Então, eu posso criar filtros dos resultados que eu terei. Então, vai executar a consulta, vai apresentar as informações e aí é que eu vou aplicar o filtro em cima daquelas informações. Tá? Então, isso aqui é muito interessante. Eu não sei se vai trazer informações aqui, mas vamos lá. Eu vou pedir para executar a macro, custo, todos, ó. E aí ele veio e trouxe para mim aqui todos cujo custo seja maior do que aquilo ali. Eu vou pedir aqui, alterar a minha macro, por exemplo, para 300 aqui. Vou vir aqui, filtro, que seja maior do que 500. Vou criar, vou salvar, tenho que salvar ela, e vou pedir para executar a minha macro. Ó, então, ele trouxe para mim, cuja a multiplicação do estoque vezes aquele camarada seja maior do que 300 lá. Ó. Tá? Beleza, vamos aqui. Então, nós vimos aqui como gravar, como alterar e, por último, nós vamos ver como eliminar uma macro. Para você excluir uma macro, você vem aqui, olha, carrega a macro, seleciona aquela macro específica e você clica na lixeirinha para excluir a macro. E assim você pode eliminar a macro, tá? Toma cuidado ao eliminar uma macro, porque o seu código é eliminado automaticamente do sistema, tá? Então, pode ser que você perda aí trabalhos de consultas que você fez, tá? Então, ó, eu vou eliminar todas, só para a gente ter ideia aqui que realmente está eliminando. Então, ó, não temos mais nenhuma macro em nenhum lugar do sistema. Vamos abrir aqui novamente, produtos, relatórios, macro, ó. Nenhuma macro associada aqui, nenhuma macro associado ao cadastro do cliente. Tá? Então, esse é o Database Manager, um gestor do banco de dados da Noturno Software.